Olá, pessoal. Meu nome é Luciane Godoy, sou professora do curso de Relações Internacionais e o nosso assunto de hoje são as zonas de paz na América do Sul. Então, vamos nós falar sobre as zonas de paz na América do Sul. Existe um consenso, né, uma ideia bastante difundida na América do Sul de que essa é uma região pacífica. E por que a gente difunde tanto essa ideia de que a América do Sul é uma região pacífica? Porque os dois grandes conflitos, né, os conflitos mais expressivos, eles já aconteceram há bastante tempo. Foi a Guerra do Paraguai, que foi de 1864 até 1870, e a Guerra do Pacífico, que foi de 1879 até 1883. Então, como esses dois grandes conflitos, eles estão muito lá no passado, a gente tem a ideia de que aqui é uma região pacífica. A gente escuta isso com muita frequência. Não precisa fazer investimentos em exército, a América do Sul é uma região pacífica, não tem guerra aqui. E aí vamos olhar um pouco a fundo, né? O que de fato acontece aqui na região e como a gente pode conceituar, então, a América do Sul. Primeiro, é importante que a gente saiba que a América do Sul ela já teve tensões e disputas territoriais bastante fortes e que existem ainda tensões e disputas territoriais. Tá? Então, se a gente olha lá no passado, Brasil e Argentina protagonizaram grandes tensões militares propriamente ditas, né? Então, Brasil e Argentina ingressaram numa corrida para o desenvolvimento de armas nucleares. Os dois países queriam ter um arsenal nuclear e o projeto ele só foi encerrado com esse acordo de Guadalajara que aconteceu em 1991, então não faz nem tanto tempo assim. A partir do acordo de Guadalajara, criou-se a ABAC, que foi a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. E a partir da criação da ABAC, que Brasil e Argentina abandonam a ideia de terem armas nucleares. E é a partir deste abandono que a gente começa a ter uma aproximação entre os dois países, uma aproximação que vai se refletir, inclusive, numa aproximação comercial e outras iniciativas de integração regional aqui na América do Sul, tá? Existem ainda disputas territoriais ou tensões, como a tensão protagonizada entre a Colômbia, Equador e Venezuela, que não faz muito tempo assim. E aí, quando a gente olha, então, para o referencial teórico, a gente precisa... O que tem, né? O que tem na teoria para a gente entender um pouco a América do Sul? Então, a gente tem esse conceito de zona de paz positiva. O que seria uma zona de paz positiva? Seria aquela região onde o uso da força está descartado. Então, a democracia e os laços comerciais entre os países, eles são suficientes para que eles resolvam seus conflitos e suas diferenças. E esses laços comerciais, eles são tão fortes que a possibilidade de você partir para um conflito armado, para uma guerra de fato, ela é inexistente, isso está descartado. O que seria uma zona de paz negativa? É aquela região onde o uso da força ele é possível e, dependendo do caso, pode acontecer a qualquer momento. Então, ela pode ser iminente, né? Aquela região onde qualquer diferença, caiu um avião, aconteceu XYZ, já vai ter guerra naquela região, tá? E olhando, então, para esses dois conceitos e olhando para o que a gente tem na América do Sul, a gente tem, então, um conceito que começa a ser trabalhado para definir a América do Sul, que seria a zona de paz híbrida, que seria um meio termo entre as zonas de paz positiva e as zonas de paz negativa. Então, seria aquela região onde o uso da força para a solução de disputas não está descartado, como acontece nas zonas de paz negativa, mas que o uso real dessa força é muito improvável, como acontece nas zonas de paz positiva. Então, existem tensões, muitas vezes essas tensões elas provocam movimentações militares, porém, né, entre as movimentações e o conflito armado propriamente dito, a gente aposta que seria algo improvável. E aí, o que a gente pode utilizar como exemplo, né, para ajudar a gente a entender essa conceituação da América do Sul como uma zona de paz híbrida? Primeiro, as fronteiras do norte do Peru, bem como as do Chile com a Bolívia, Peru e Argentina,
são minadas com minas terrestres mesmo. Então, se você passa desavisado andando por alguma região, aquela mina explode e ou você perde um braço, uma perna, ou pode até morrer. Inclusive, o Exército Brasileiro faz um trabalho bastante minucioso em parceria com os exércitos dessas regiões para retirada dessas minas terrestres. Um trabalho bastante perigoso, porque ao tentar retirar as minas, as bombas podem explodir. Tá? Chile e Bolívia protagonizam um longo embate em torno de uma reivindicação boliviana sobre uma saída para o mar. Então, a Bolívia perdeu sua saída para o mar para o Chile como consequência da Guerra do Pacífico. Isso já foi discutido em vários organismos internacionais. Os organismos eles sempre dão ganho de causa para o Chile, porque afinal a Bolívia aceitou, aceitou os termos do acordo. Porém, a Bolívia ela continua insistindo, sempre que ela pode, em algum organismo internacional, ela quer de alguma forma reiniciar discussões com o Chile sobre os acordos que foram feitos lá no fim da Guerra do Pacífico, e mais do que isso, a Bolívia alimenta esse sentimento de que ela tem um direito de uma saída ao mar na própria população. Então, eles têm um feriado, que é o Dia do Mar, o país para, mesmo o país não tendo mar. Né? Então, isso você vai alimentando na população, esse direito e essa reivindicação de que o país merece e precisa ter uma saída para o mar. Colômbia, Equador e Venezuela já se envolveram em várias confrontações que levaram à ameaça de conflito armado, isso não faz muito tempo, rompimento de relações diplomáticas, então a Venezuela vive rompendo relações diplomáticas com a Colômbia e mobilização de tropas na fronteira. Né? A Venezuela, com a questão das mobilizações de tropas na fronteira, nós vimos, inclusive, com mobilizações de tropas na fronteira próxima ao Brasil, a questão de 2 anos atrás. E a existência de disputas territoriais ativas. Né? Essas disputas elas acontecem entre Venezuela e Guiana, Guiana e o Suriname, e Venezuela e Colômbia. E aí, esse conjunto, né, de exemplos, mais outros, né, existem outros tantos, ajudam a gente a entender e enxergar a América do Sul como uma zona de paz híbrida. Obrigada.